Bem-vindos a mais uma jornada fascinante. Hoje vamos explorar das promessas à perseverança, a odisseia da civilização hebraica. Uma história de fé inabalável e resiliência extraordinária. Prepare-se para mergulhar em uma saga épica que começa há mais de 4.000 anos e atravessa desafios monumentais, transformações e triunfos. Nesta narrativa, você descobrirá como uma pequena tribo semita se transformou em uma civilização vibrante e influente, enfrentando adversidades e mantendo sua identidade ao longo dos séculos. Desde as promessas feitas a Abraão até a construção dos templos sagrados e a luta pela sobrevivência em tempos de exílio, cada detalhe é uma lição de coragem e determinação. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e não perca nenhum detalhe desta jornada inspiradora. Cada parte deste vídeo revela aspectos cruciais que moldaram a história e a cultura judaica, e sua compreensão é essencial para apreciar o impacto duradouro desta civilização. Vamos juntos explorar e valorizar a rica herança que nos ensina sobre resistência e fé. Até o final, você verá como o legado dos hebreus continua a influenciar o mundo de hoje. A história da civilização hebraica, repleta de eventos marcantes e personagens notáveis, começa com Abraão, um patriarca que, segundo a tradição bíblica, recebeu uma chamada divina para deixar sua terra natal em Ur, na Mesopotâmia, e se estabelecer na terra de Canaã. Esta terra, que hoje compreende Israel e Palestina, foi prometida por Deus aos descendentes de Abraão, estabelecendo a base para a futura nação hebraica. A jornada de Abraão e sua fé inabalável são pilares centrais na narrativa histórica dos hebreus, simbolizando o início de uma aliança sagrada entre Deus e seu povo. A migração dos hebreus para o Egito, devido a uma severa fome em Canaã, é outro capítulo significativo, marcado pela figura de José. No Egito, inicialmente recebidos com hospitalidade, os hebreus prosperaram até serem subjugados e escravizados pelos faraós. Este período de servidão durou séculos, até que Moisés, um líder carismático e profeta, emergiu para guiar seu povo à liberdade. O êxodo, a fuga dramática dos hebreus do Egito, é um dos eventos mais celebrados na tradição judaica, marcado por milagres como a divisão do Mar Vermelho e a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, que codificaram as leis e preceitos morais da nação hebraica. Depois de 40 anos vagando pelo deserto, os hebreus finalmente entraram na terra prometida sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés. A conquista de Canaã foi uma tarefa árdua, envolvendo batalhas contra povos locais. A vitória mais emblemática foi a queda de Jericó, cujas muralhas desabaram ao som das trombetas dos hebreus. Esta conquista consolidou a presença hebraica em Canaã, onde se organizaram em uma confederação de 12 tribos, cada uma descendente dos filhos de Jacó, também conhecido como Israel. Nos primeiros séculos em Canaã, os hebreus foram governados por juízes, líderes escolhidos por Deus para guiar e proteger o povo em tempos de crise. Entre esses juízes, figuras como Débora, Gideão e Sansão se destacam por suas façanhas e sabedoria. No entanto, a crescente ameaça de invasões e a necessidade de uma liderança mais centralizada levaram à transição para a monarquia. Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel, unificando as tribos e estabelecendo uma estrutura política mais estável. O reinado de Davi, sucessor de Saul, marcou uma era de conquistas e expansão.
Davi capturou Jerusalém, fazendo dela a capital do reino e trazendo para lá a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus entre o povo. Sob seu governo, Israel se tornou uma potência regional e a cultura hebraica floresceu. Os salmos atribuídos a Davi refletem sua profunda espiritualidade e continuam a ser uma parte central da liturgia judaica e cristã. Salomão, filho de Davi, levou o reino ao seu apogeu. Conhecido por sua sabedoria, Salomão estabeleceu relações diplomáticas com reinos vizinhos, expandiu o comércio e iniciou ambiciosos projetos de construção. O mais famoso destes foi o primeiro templo em Jerusalém, um santuário magnificente que se tornou o centro religioso de Israel. Sob Salomão, o reino experimentou uma era de paz e prosperidade, mas sua morte trouxe desafios que levariam à divisão do reino. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em duas entidades: o reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, Judá. Esta divisão enfraqueceu ambos os reinos, tornando-os vulneráveis a ameaças externas. Israel foi conquistado pelos assírios em 722 a.C., levando ao exílio das 10 tribos do norte. Judá resistiu por mais tempo, mas acabou sendo capturado pelos babilônios em 586 a.C., evento que resultou na destruição do primeiro templo e no exílio da elite judaica para a Babilônia. O período do exílio babilônico foi um tempo de grande reflexão e desenvolvimento espiritual para os hebreus, sob a liderança de figuras como Ezequiel e Daniel. Na Babilônia, longe de sua terra natal, os exilados mantiveram viva sua identidade religiosa e cultural. Profetas como Ezequiel e Daniel forneceram esperança e orientação durante este tempo difícil. A queda da Babilônia para o rei persa Ciro, o Grande, em 539 a.C., trouxe uma nova era. Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo, marcando o início do período do Segundo Templo. O retorno a Jerusalém não foi fácil. Os exilados encontraram uma cidade em ruínas e uma população que havia se adaptado à ocupação estrangeira. Esdras e Neemias lideraram os esforços de reconstrução, restabelecendo a lei e a prática religiosa judaica. O Segundo Templo, embora menos grandioso que o primeiro, tornou-se novamente o centro da vida religiosa e social dos judeus. Este período também viu a compilação de muitos textos sagrados que formam a base do Tanakh, a Bíblia hebraica. Nos séculos seguintes, a terra de Israel esteve sob o domínio de várias potências estrangeiras, incluindo os persas, os gregos e os romanos. Cada ocupação trouxe desafios e influências culturais. A revolta dos Macabeus, liderada por Judas Macabeu contra a imposição da cultura helenística, resultou em um breve período de independência e a rededicação do templo, comemorada na festa de Hanukkah. No entanto, a crescente pressão do Império Romano levou a conflitos contínuos e eventual destruição. A destruição do Segundo Templo pelos romanos em 70 d.C. foi um ponto de virada crucial na história judaica. Este evento devastador marcou o início de uma diáspora que dispersou os judeus por todo o mundo. Apesar da perda do templo, os judeus mantiveram sua identidade e práticas religiosas através das sinagogas e da Torá. Rabinos como Yochanan ben Zakkai ajudaram a reformular a vida religiosa judaica, garantindo a sobrevivência da fé sem um centro físico. Ao longo da diáspora, os judeus enfrentaram inúmeros desafios, incluindo perseguições, expulsões e discriminação.
No entanto, também houve períodos de florescimento cultural e intelectual, especialmente em lugares como a Espanha medieval, onde filósofos como Maimônides contribuíram significativamente para a teologia e a filosofia. A capacidade dos judeus de se adaptarem e prosperarem em diversas culturas é um testemunho de sua resiliência e compromisso com sua herança. No século XIX, o movimento sionista surgiu em resposta às crescentes perseguições e à aspiração de um retorno à terra ancestral. O sionismo, liderado por figuras como Theodor Herzl, buscava a criação de um Estado judeu em Israel. Este sonho começou a se concretizar com a Declaração de Balfour em 1917 e a subsequente imigração de judeus para a Palestina, então sob mandato britânico. O Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, intensificou a urgência de um lar seguro para os judeus, levando à criação do Estado de Israel em 1948. A criação de Israel foi um marco monumental, mas também trouxe conflitos com as populações árabes locais e vizinhas, resultando em várias guerras e tensões contínuas. Apesar desses desafios, Israel desenvolveu-se rapidamente, tornando-se uma nação moderna com uma economia diversificada e uma vibrante vida cultural. A relação entre a diáspora judaica e Israel continua a ser uma força central na identidade judaica contemporânea. Hoje, a história da civilização hebraica é celebrada e estudada em todo o mundo. Os valores, tradições e contribuições dos hebreus deixaram um impacto duradouro em muitas culturas e religiões. Desde suas antigas raízes até os desafios modernos, a jornada dos hebreus é uma narrativa de fé, perseverança e inovação. A herança hebraica continua a influenciar e inspirar, refletindo uma história rica e complexa que ressoa através dos séculos. A trajetória dos hebreus, marcada por períodos de glória e adversidade, é uma crônica de um povo que, apesar de inúmeras provações, manteve uma identidade cultural e religiosa coesa. Os legados de Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Esdras, Neemias, Judas Macabeu e muitos outros são eternamente enraizados nas tradições e na memória coletiva dos judeus. A história da civilização hebraica é, sem dúvida, uma das mais fascinantes e resilientes da humanidade, oferecendo lições valiosas de coragem, fé e determinação para todas as gerações. Para além das narrativas bíblicas e das batalhas históricas, a civilização hebraica também é rica em contribuições culturais e intelectuais. A sabedoria de Salomão, os ensinamentos dos profetas e a filosofia de Maimônides são exemplos do legado intelectual que os hebreus deixaram para o mundo. Essas contribuições influenciaram profundamente o desenvolvimento da ética, da filosofia e da religião ocidental, moldando o pensamento de sociedades em todo o mundo. A literatura hebraica, especialmente o Tanakh, oferece uma visão profunda das crenças, valores e desafios enfrentados pelos hebreus ao longo de sua história. Os textos sagrados não são apenas registros históricos, mas também guias espirituais e morais que continuam a ser estudados e venerados. A tradição de interpretação e debate desses textos, mantida viva por estudiosos e rabinos ao longo dos séculos, reflete a vitalidade e a profundidade da cultura hebraica. Em tempos mais recentes, o ressurgimento do hebraico como língua viva e a revitalização cultural em Israel são testemunhos do contínuo dinamismo da civilização hebraica. A língua hebraica, que foi preservada por séculos como língua litúrgica, foi ressuscitada como língua nacional, simbolizando a renovação da identidade judaica. A literatura, a música, o cinema e as artes visuais em Israel prosperam.
explorando tanto temas tradicionais quanto contemporâneos. Os desafios enfrentados por Israel e pela diáspora judaica no século XXI, incluindo questões de segurança, identidade e coexistência, refletem a complexidade e a resiliência da civilização hebraica. A busca por paz e justiça, enraizada nos princípios proféticos de justiça social e ética, continua a guiar o povo judeu. As contribuições dos judeus nas ciências, nas artes e nas humanidades são testemunhos da vitalidade e do impacto contínuo da cultura hebraica no mundo moderno. A celebração de festivais judaicos como Pessach, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Hanukkah mantém vivas as tradições e a história dos hebreus. Esses festivais não são apenas ocasiões de celebração, mas também momentos de reflexão sobre o passado e renovação do compromisso com os valores e ensinamentos judaicos. As histórias de libertação, arrependimento e renovação contadas nesses festivais são eternamente relevantes, inspirando gerações a enfrentar os desafios com fé e determinação. Assim, a narrativa dos hebreus, desde os tempos de Abraão até os dias atuais, é uma epopeia de fé, resiliência e continuidade. Cada geração, cada líder e cada evento acrescenta uma nova camada a essa rica tapeçaria histórica. A civilização hebraica, com suas profundas raízes e vasta influência, permanece uma fonte de inspiração e um testemunho da capacidade humana de superar adversidades e buscar um propósito maior. É uma história que continua a ser escrita refletindo a eterna busca por significado, justiça e conexão com o divino. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você se inspirou com a jornada da civilização hebraica, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas conheçam essa história fascinante de resiliência e fé. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Até lá!